Oh, Jesus. Aleluia. Já está a gravar? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Muda. Então, estamos aqui hoje para um grande tema. E este tema é muito abençoado. E vai nos abençoar muito. Ok? Estamos aqui para buscar a nossa herança. Glória a Deus. Então, hoje as cadeiras estão vazias. Mas nós estamos aqui com os anjos, com os santos, para juntos celebrarmos esse dia tão abençoado. No dia em que você vai resgatar a sua herança. Significa que nós estamos na terra como passageiro, ok? Então, tem dimensões em que nós devemos que atingir ainda nesta vida. Mas a grande dimensão e a maior dimensão de todas é resgatar a sua herança. Aleluia. Porque quando você resgata a sua herança, não tem como você viver da mesma forma como você vivia antes. Por exemplo, quando alguém morre, um pai de família morre, ou fica velho, ele já não tem como gerir os negócios. Automaticamente, ele terá que deixar esses negócios com o herdeiro. Ok? Então, este herdeiro, quando ainda não tem uma idade específica para poder tomar conta daquela herança, este menino ainda se torna o mesmo menino. Ele pode saber que eu tenho muitas coisas. Ele pode saber que eu tenho a minha empresa. A empresa que era do meu pai já está nas minhas mãos. Mas como ele não tem a idade ainda para poder, ok? Meter a sua mão naquela empresa. Porque tudo depende de lei. Não há ninguém a menos de 18 anos pode gerir uma empresa. Você pode ser herdeiro de que forma? De muitos recursos. De muitos recursos. Ok? Não, que significa que o que te leva a ser adulto é quando o pai ou o advogado do teu pai lê a carta, não é? Muitos textos deixam o quê? Testamento. Então o testamento serve para quê? O testamento serve para depois desta pessoa aposentar, ou depois dessa pessoa partir para outro lado. Então, ele deixa um testamento. Então, por exemplo, esta Bíblia é um testamento. Deus não está morto, mas ele deixou um testamento. Aleluia. Que significa que nesta Bíblia existem muitos depoimentos, muitas palavras que pode fazer você
recuperar a sua herança. Imagina que nós temos um filho, ok? Então, nós já somos idosos, não conseguimos mais gerir os negócios por causa da nossa idade, ok? Então, nós vamos deixar um depoimento. Por exemplo, ela é a nossa advogada de quem? Da família, ok? Então, na qualidade dela ser advogada da família, glória a Deus, ela há de ler o testamento, não é? Então, quando ela ler o testamento, vai dizer que o nosso filho ficou com as nossas empresas. Mas veja que esse nosso filho ainda é pequeno, não tem 18 anos. Ele não tem como gerir essas empresas. Por mais que sejam muitas empresas. Estamos juntos aqui? Vamos ficar atentos, ok? Então, por mais que, glória a Deus, por mais que ele sabe que eu tenho muitas empresas, aleluia, ele sabe que tem muitas empresas, mas você não tem como, ok? Tocar nas empresas, porque você ainda é pequeno, ainda não tem idade específica para a lei daquele país aceitar você a gerir grandes empresas por causa da sua idade. Aleluia. Então, isso nos leva a entender que não importa ter riquezas, mas também há uma certa idade que importa muito para começar a dirigir, a gerir. Ok? Significa que uma criança a menos de 18 anos não tem como gerir um negócio de família, patrimônio de família, não tem como. Por quê? Ainda não tem a idade específica. Ao menos que haja alguém, ok? Que é da confiança daquele menino que diz: meu irmão mais velho vai estando a usar as nossas empresas em meu nome, mas eu não estou lá fisicamente porque ainda não tenho idade. A Bíblia, ela tem muitas formas de nos levar nós a recuperar, a conquistar muitas oportunidades, mas é necessário que alguém desvenda para ti, de versículo a versículo, desvenda para ti, de versículo, de livro para livro, até que um dia os seus olhos se abrem para compreender o que Deus deixou para ti. Então, hoje é um dia específico para você, meu irmão, que esteja aqui. Seja aberto os seus olhos, a sua mente, ok? Para receber a herança que Deus deixou para ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estava a preparar este tema, eu compreendi uma coisa muito importante, ok? Esta coisa é qual? É que nós, em primeiro lugar, por isso que hoje começamos rápido, ok? Não é como para quê? Para sairmos um pouco cedo. Glória a Deus. Porque hoje temos uma mensagem muito importante. Eu vi que é necessário que a gente canta uma canção. Aleluia. E esta canção nós vamos cantar em Xangana. Aleluia. Então, depois de cantarmos essa canção, é quando nós vamos ir para o nosso tema de hoje. Você está aqui preparado para resgatar a sua herança? Você está aqui preparado para resgatar a sua herança? Esteja aqui preparado? Esteja aqui preparado? Significa que é preciso a tua fé para resgatar a sua herança. Porque a fé vem pelo ouvir as palavras de Deus. Aleluia. Então, importa que
Para resgatar a sua herança, você tem que abrir os seus ouvidos para ouvir as palavras de Deus. Ok? Para você não ser mais um menino, mas sim ser alguém adulto e crescido. Aleluia. Por exemplo, nós vimos as crianças de 5 anos vão na escola primária, mas antes da escola primária passaram pela, como eles dizem, antes chamavam escolinha, yes. A escolinha prepara as crianças para conhecer as letras. A primeira classe prepara as crianças para aprimorar as letras. Significa que na segunda já começa a fazer sílabas, ok? Começa a juntar as letras. Na terceira, na quarta, na quinta já começa a ler. O que aconteceu? Não partiu logo para a leitura. Primeiro teve que aprender A. Isto é A, isto é B, isto é C, isto é D. A igreja, meus irmãos, ela precisa também te mostrar, ok? Te mostrar como adquirir aquilo que Deus deixou para ti. Porque nós somos a projeção de Deus. Significa que quando Deus criou o homem, não criou o homem para sofrer, não. Deus não criou o homem para ser apertado no pescoço. Não. Deus não criou o homem para depender de curandeiros. Não. Deus criou o homem para o homem depender de Deus. Só que, como os africanos nasceram nas famílias de guimbandeiros. Guimbandeiros são aqueles curandeiros que têm aquelas casas, aquelas palhotas, que só ficam aí a bater palma, a dizer tocose. Quando dizem essas palavras, sabem que alguém há de vir deixar lá uns 300 para uma consulta. E essa consulta não vai trazer nenhum resultado, a não dizer que tua mãe é feiticeira, o teu marido é feiticeiro, a tua esposa é feiticeira, os seus pais, agora só falo dizer, os seus filhos são feiticeiros. Porque eles estão à espera de alguém que está oprimido. Aleluia. Não é porque as pessoas que vão para o curandeiro é porque eles querem. Não. É porque estão cansados de sofrer. O sofrimento faz alguém fazer as coisas que estão fora da linhagem. Diga, a partir de hoje, eu não farei coisa alguma que me tira da presença de Deus. Porque hoje eu recupero a minha herança. Sim, existe uma herança. Existe uma herança. Antes de cantarmos, meus irmãos, existe um versículo no Gênesis. O Gênesis 1. O Gênesis 1 fala muita coisa importante. O Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus. Quando diz Deus, está falando de Elohim. Elohim é a junção dos deuses, que significa que quando diz no princípio Deus criou os céus e a terra, está a dizer que no princípio Elohim criou o céu e a terra. Elohim, ali vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo. Aleluia. Quando Deus criou o céu, porque a Bíblia diz, quem está aí para ler? Quem pode ler? Glória a Deus. Hoje é o dia que você vai resgatar tudo que perdeu no passado. Aleluia. Passa o microfone para quem tem. Passa o microfone para quem tem a Bíblia. Passa o microfone para quem tem a Bíblia. Vamos ler? Aleluia. Então, eu vou estar aqui a ler na minha mente. No princípio, Deus, ok? No princípio, Deus criou o céu e a terra, ok? A terra estava sem forma e vazia. Deixa eu ver. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz para o dia, a noite, aliás, as trevas para a noite. Ok? Significa que Deus no princípio não criou a terra, criou o céu. O céu, quando foi criado, é ali onde Deus criou os anjos. Por que Deus primeiro criou os anjos? Era para os anjos guardar você. Os anjos.
Deus criou os anjos para te guardar você. Onde você anda, estão aí à tua atrás. Onde você senta, estão aí como vigilantes. Aquilo que nós vimos com os presidentes, com pessoas com um nome, de renome, de seguranças, copiaram no Espírito. Copiaram no Espírito. Antes de um homem saber o que é ter guarda-costa, Deus criou um mecanismo para quando você viesse para o mundo, existir guarda-costas. Só que esses guarda-costas são guarda-costas espirituais. Então, muitas das vezes, esses guarda-costas precisam da sua forma, da sua ética, para eles começarem a trabalhar. Que significa que eles não têm que fazer nada se você não mudar. Então, a forma de mudar é compreender o que Deus diz acerca de ti. Por exemplo, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Joaquim. Se eu dizer Alberto, vais me olhar? Se eu dizer Jaime, mas podes, porque é nome de teu pai, não é isso? Não, significa que Deus, quando criou o homem, Ele também criou os anjos. Então, antes de Deus criar o homem, o que fez? Criou os anjos. Então, qual é a função dos anjos? É de guardar os homens. Então, como você não sabe, você anda como se estivesse sozinho. Tá vendo aqui? Porque você não entende. Chova, está duma, chova. Tá vendo? Porque você não entende. Mas Deus não te criou para chovar. Porque você vai chovar, nunca vai domar. Porque aquilo não tem motor. Deus te criou para você ir à frente, nunca atrás. Ir em cima, nunca embaixo. Então, o que te leva a você ir à frente? É o conhecimento. O conhecimento que Deus colocou na Bíblia para nós é a única chave, meus irmãos, que nos leva a resistir no dia mau. Significa que no mundo que Deus criou os anjos, também existiram anjos que caíram. Então, esses anjos caíram por quê? Porque não aceitaram seguir os conselhos de Deus. Começaram a se rebeliar. Eles quiseram criar o seu mundo. E esses anjos hoje são chamados demônios. Então, os demônios é que vão atrás das pessoas para tirar da presença de Deus. Aleluia. Vão atrás das pessoas para tirar da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Significa que essa criança nasceu sem culpa. Mas por causa dos pais, ele pode herdar alguma confusão. Glória a Deus. Pode herdar alguma confusão. Independentemente do tipo de vida que os pais levaram. Então, na semana passada nós vimos todos pecar. Então, por causa dos pecados dos nossos pais, nós herdamos. Mas agora, nós sabemos que se nós voltarmos para a lei que Deus escreveu, nós podemos sair desta coisa, de pecado. Termos um relacionamento íntimo com Deus. Imagina, ela é Deus, eu sou o filho. Se eu estou sempre com Deus, o que vai me faltar? O que vai me faltar? O que vai me faltar? Porque a primeira coisa que eu vou conseguir aqui é paz. A paz do Espírito. Onde você dorme sem pensar em coisas negativas. Porque muitas das vezes, não é porque os demônios são fortes. O problema é que as pessoas é que são fracos. Porque eles, antes do demônio chegar, só por sentir chapa de zícula a fazer barulho. Vamos ir, vai se comunicar. O demônio ainda nem chegou na tua casa. Só tirou uma pedrinha, fez um barulho. A pessoa já está com medo. Aleluia. Glória a Deus. Então, significa que quando eu estou perto de Deus, o que me leva perto de Deus é a palavra dele. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu já estou perto de Deus. Quando estou perto de Deus, por mais que é uma cobra grande a vir para me engolir, por causa da palavra que eu tenho, eu vou dizer, fecha a boca, fala não. Se dizer não, fala não. Até eu dizer, morre, tá. E como é que se diz? Se dobrar.
Sim, e de dobrar e o alaia. Por quê? Porque você vive onde Deus te colocou. Não é Deus que nos tirou da sua presença. São os homens que saíram da presença de Deus. Diga hoje, eu quero voltar na presença de Deus. Hoje, eu quero voltar na presença de Deus. Não, nós estávamos a ver. Quando Deus criou todas essas coisas, Ele disse, deixa para ler Gênesis 1:4. Gênesis 1:4. Vamos rápido. Sim. Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Diz o quê? Haja o quê? Haja separação entre as águas e águas. Separou entre as águas e águas. Significa que não podia haver água em todo o mundo. Tinha que existir um lugar que tem água e um lugar que não tem água. E depois, vamos para 10. 10, para pensar. E chamou Deus a porção seca da terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Amém. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, a árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim vai 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Como é que fez Deus para produzir a estação luminar? Ele criou. Ok? Então, significa que era para Deus? Não, era para os homens. Então, toda a criação de Deus não era para Ele, era para os homens. Ok? 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Aleluia. E fez as estrelas. Aleluia. Quando nós olhamos para o céu, vimos as estrelas. E na antiguidade, através de estrelas, as pessoas sabiam qual é a estação, o que vai acontecer. Os astrônomos, eles estudavam as estrelas. As estrelas foram criadas como mensageiros das nossas vidas. Mas isso nós vamos, não é? Então vai 20. E disse Deus, produzam águas abundantemente, répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. Disse Deus, produza as águas. De onde é que saíram as feras? Peixes, tubarões, foram produzidos com quem? Com as águas. São as águas que produziram tubarões. Foram as águas que produziram os peixes. Tudo que existe no mar foram as águas, menos a sereia, porque a sereia surgiu no tempo de dilúvio. A sereia é junção de peixe e mulher, mas não é para isso. Então, depois, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
O que disse Deus? Façamos o homem. Tem homens aqui? Tem homens? Então, quando diz façamos o homem, não estava a separar mulheres. Só que Deus não podia dizer façamos homem e mulher. Ele disse façamos o homem conforme a nossa. Então, logo, Deus está a dizer que nós fomos produzidos na base dele. Na base dele. Irmão, o grupo de sangue que está nesse rapaz é o mesmo grupo contigo. Por quê? Porque você é o pai. Então, se Deus disse façamos o homem a nossa imagem, está a dizer vamos fazer alguém que se pareça conosco, que terá uma vida como nós. É por isso que o homem foi criado para dominar, não é isso? Que domine tudo quanto existe na terra. Mas hoje vimos o homem a ser dominado. Carregar casal e ir embora. Deixar a mulher sofrer com crianças. Ok? Carregar jejum e ir embora. Deixar o homem sofrer com crianças. Por causa de um demônio. Depois nem é grande, é pequenino. Mas hoje você vai entender que aquele serviço que para si parece difícil era por causa de um demônio. Aquele desentendimento em casa era por causa de um demônio. Aquela fraqueza era por causa de um demônio. A falta de inteligência na escola era por causa de um demônio. O não desenvolver era por causa de um demônio. A igreja não está cheia hoje é por causa de um demônio. Só que o demônio está com eles, não conosco. Porque hoje é um dia tão grande que ninguém podia perder. Aleluia. Então vocês estão aqui, acharam graça aos olhos de Deus. Então eu peço a vocês, meus irmãos, abram os ouvidos e ouçam o que eu digo. Significa que a mundo, ou a nuna, anga hambiwa afana nishikwembo, afana nishikwembo inkwasha. Ashikwembo imoya, awana nena animoya. Avana ashikwembo shimehleketo, awana nena animehleketo. Awana ani voz, ashikwembo shini voz. Ashikwembo shingaka Deus disse. Então como é que diz? Usou a voz. Então aquilo que Deus é aquilo que você é. Aquilo que Deus é aquilo que você é. Só que a diferença, ele é soberano. Ele é criador. Não tem como os pais serem inferiores que os filhos. Só acontece aqui na África. Mas em outros países não é assim. O pai faz algo e o filho vem ultimar. O filho faz algo, o pai faz algo e os filhos vêm ultimar. É por isso que outros países são ricos por causa disso. Mas agora, mora o pai, os tios estão a vir. Isso aí, na vez. Porque inveja. Crianças vão sofrer de fome. Por quê? Inveja. Mas na verdade, quando o pai parte para o outro lado, os filhos ficam a ultimar os projetos do pai. Não, a terceira geração já são ricos. Porque, por exemplo, o que o pai começou, ele vai ultimar. Os filhos deles vão aprimorar. Depois dos filhos deles, já são empresas grandes. Mas por causa dos espíritos maus, é demônio que está falando. E depois usa vizinho ou tua tia. É normal na tua obra ter. Por exemplo, aconteceu nessa garagem. Sempre difícil para terminar a garagem. Coisas pequenas. Quando eu percebi que isso aqui era um demônio, eu comecei a decretar palavras. Eu vou terminar. Eu vim aqui. Está vendo? Eu vou terminar. Vai. Porque só é assim que podemos ganhar a nossa vida. Meus irmãos, não há outra coisa do que falar. Porque mesmo aqueles que vão nos bruxos, nos curandeiros, lá usam objeto. Deixa eu ter um micro. Leva um boneco, ok? Como este aqui. Dizer que este aqui é Mariazinha. Depois amaram num tronco. Depois levam alguns fios e enrolam
começam a falar, Mariazinha onga tá cula, Mariazinha onga tá tiquiwa, Mariazinha onga tá jara. Automaticamente Mariazinha nem está aí. Mas o espírito de Mariazinha é atraído por causa da boca daquele bruxo ou daquele feiticeiro. E quando cresce Mariazinha não sabe de nada. A vida dele não anda. Nada anda. O que aconteceu? Mariazinha está no trono. Aleluia. Glória a Deus. O que significa que o que funcionou aqui não é o boneco. Está vendo aqui? Escutem bem. O que funcionou não é o boneco. O que funciona também não são os fios. O que funciona é o quê? Palavras. Então, imagina você usar essas palavras. Eu estou a construir. Eu estou a conquistar. Eu estou a ir à frente. Eu estou a conquistar. Eu estou a enriquecer. Tudo que eu tenho dá certo. O Senhor é minha luz. O Senhor é meu Deus. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me essa mente em águas tranquilas. Há amor na minha casa. Há entendimento na minha casa. Há vida. Há vida. Há vida. Aleluia. Então, o que significa que quando você fala aquelas palavras, no Espírito estão acontecendo. Então, a partir de hoje, você vai encher a tua atmosfera falando palavras de tudo que você quer que aconteça. Aleluia. Temos um livro muito importante que podemos ver, livro de Provérbios. Antes de irmos para a nossa canção, Provérbios, aleluia, Provérbios 18, 21. Glória a Deus. Provérbios 18, pode sentar um pouco, pode sentar. Assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. Aleluia. E aquele que ama comerá do seu fruto. Ouviram o que diz a palavra? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. A morte é o quê? A morte é a cufa. A vida é a corranha, é o todo. Mas estão a ver o que está a dizer? Está a dizer a Bíblia. A cufa nem corranha. Se depender de lirime. Aliás, lirime liranza gasho. Ele se o do sole. Lukuranza kuti sola. Utatsovela awusiwa. Lukuranza kuti akuti byela ka vanhu bwiro ku não, Deus não gosta. Akuvulavula swinene. Meus filhos vão conquistar. Não precisa agora dizer para as pessoas também. O teu espírito os tima. Meus filhos vão conquistar. Onde eu não cheguei, meus filhos vão chegar. Onde eu não cheguei, meus filhos vão chegar. Onde meu pai não chegou, eu vou chegar. Só isso. Só isso. Eu para pôr essa lei não foi fácil. Mas por causa disso, nada da chata. Da chata. Tem que me chata. Itaiaca. Eu, do jeito como comecei essa obra, foi estranho. Até pessoas pensavam que eu sou maluco. Mas é porque eu já sabia do que estou a vos ensinar. Eu vou fazer. Comprei blocos. Chamei pedreiro. Não confiava nada, mas confiava na minha fé. Confiava na minha fé. Meu casamento organizamos em 2 meses. Mas foi um casamento estável. Era mais estável. Tá vendo? Não é dinheiro. Não é dinheiro. São palavras. Só que essas palavras, elas vão ser num lugar santo, num lugar agradável. Porque imagina se você diz palavras santas e boas e poderosas, enquanto o seu coração está angustiado. Aleluia. Quando não me vinha desde ano passado, não como malandrei no o como, eu sou rico, não vai funcionar. Não vai funcionar. Aleluia. Quando nós angakutanya atolo masiku akutanyile angakumela ngadzivele porque talvez não te viu
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, significa que quem constrói a vida é a nossa boca. Quem constrói a vida é A nossa boca. quem constrói a morte é. A nossa boca. Não. Tudo que você diz é o que você vai colher. Arido e chipuepo. Porque a voz diz. Meus irmãos, o que segurou a terra e o céu significa, sabiam vocês que a terra gira em torno do sol? Significa que o sol é um planeta também, ok? Só que é o planeta Sol, está muito distante da terra. Então, a terra gira, mas o que segurou a terra é a palavra. É a palavra. Então, imagina se a palavra segurou a terra. Será que esta palavra, se você usar com fé, não vai conseguir conquistar o que você quer na vida? Então, por que os outros conseguem e os outros não conseguem? É porque, como eu vi que a palavra funciona, eu vou funcionar. Eu estou a enriquecer, eu sou grande. No meu negócio, aparece alguém te pisou, só te pisar, só, não te insultou. Você ficar com raiva, ficar... Não! Quando alguém te pisa, significa que Satanás percebeu que aquilo que ele falou foi ouvido nos céus. E a resposta dele é imediata. Aleluia. Então, o que ele faz? Ele envia alguém. Sabe, o diabo existe antes de nós. E ele conhece você até as suas... Sabe, por exemplo, nós africanos, muito mais aqui em Moçambique, nós só sabemos que eu sou filho de tal fulano, tal fulano, tal fulano. Nós não sabemos a nossa ideologia. A genealogia, neste caso. Nós, por exemplo, eu posso saber que eu sou da geração do povo banto. Eu vim dos bantos. Mas de onde é que vieram os bantos? E outros nem sabem que são vieram de onde. Você tem que procurar saber se o teu apelido, Maguapa, de onde é que surgiu. Pelo menos isso, sabe? Não, o diabo conhece aquele primeiro que nasceu, aquele que nasceu, até você existir. Veja que há um segredo nessas coisas. Nós fomos enganados por muito tempo, irmãos. Muito tempo. Por exemplo, o povo de Israel, ele foi disperso. Outros foram para os Estados Unidos, França, e outros foram para a Etiópia, e outros ainda existem na Nigéria. Então, todos os israelitas se conhecem. Eles sabem quem foi o patriarca. Nós também, nosso patriarca é Abraão. É Abraão que é o patriarca. Então, Abraão é nosso patriarca através da fé. Através da fé. Porque foi ele que foi escolhido por Deus para trazer Jesus. Então, Jesus veio nos comprar para nós pertencermos ao povo de Israel. Mas os judeus sabem que Abraão é o patriarca deles. Amém. Sabe? E tu, quem é o teu patriarca? Quem é teu patriarca? Pelo menos eu sei. O meu. Aleluia. Quando houve dilúvio, antes de Deus querer ultimar a raça humana, Deus entrou nos seus aposentos, assim como ele fez quando criou o homem. Ele disse: eu vejo que o pecado está controlando a humanidade. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero dizimar toda a humanidade. Ok? Só que Deus, quando fez isso, encontrou um homem chamado Noé, que era justo. Noé é filho de Matusalém. Matusalém, Enoque. Enoque
geração de Sete. Ok? Sete é aquele que fechou Abel. Porque Adão e Eva tiveram 2 filhos e outros filhos. Só que quando morre Abel, ficou Caim. Então Caim teve muitos outros filhos. Ok? Mas só que os filhos de Caim, toda a geração de Caim, eram pessoas. Não pode fazer nenhum. São pessoas nervosas. Então Deus viu que aqui as coisas não vão sair. Ele fez com que a Eva concebesse e nascesse alguém e deram o nome de Sete. Então a palavra Sete quer dizer renovo ou recomeço. Então, do Sete é que veio a linhagem de Enoque. Enoque foi para o céu e nasceu o pai de Noé. Então Noé nasceu 3 filhos: Jeff, Sem e Cã. Então, quando acaba o dilúvio, todos já estavam mortos. Quem ficou lá é Cã, Jeff e Sem. Ok? Então, esses 3 homens, aquele que veio para a África é aquele que é meu patriarca. Então, logo, o meu patriarca é Cã. Então, significa que ele, quando veio nas regiões africanas, ele nasceu líbio, aquele Líbia que nós conhecemos, é filho dele, biológico. Tem muita história na Bíblia. É só investigar o Gênesis. Então, significa que o Líbio é pai de Neruda. Neruda é aquele que conquistou a África. O negro é que conquistou a África e conquistou o mundo todo. Significa que não existia branco acima do negro. Não existia. Vai ler tua Bíblia, Gênesis 8, 9. Não. Depois nasce o Egito. Ok? E o Egito, em termos de conhecimento de ciência e tecnologia, meu irmão, eram os melhores. É quando já aparece esse Alexandre de Roma, é que veio fazer confusão. Porque Alexandre era conhecido por causa das suas vitórias de batalha. E naquele tempo, quem lutava mais é quem era visto como o grande. E nós chamamos de Alexandre o Grande. O Alexandre, quando chega no Egito, aplaudiram. Sabe, nós africanos somos carinhosos. É nosso filho, porque nós somos o berço da humanidade. Ok? Somos o berço da humanidade. Então, quando carinharam o Alexandre, quando tinha um grupo que não entrou junto com ele nos portões do Egito, o que acontece? Aqueles foram confiscar todo o conhecimento. O primeiro país a saber fazer operação é no Egito, meus irmãos. Os egípcios antigos. Essa escola de extensão que hoje colocam foi o Egito. Muitas coisas, maquiagem foi o Egito. Muitas invenções foi o Egito. Só que agora dizem que o Egito é África branca. Por quê? Porque agora, quem viu o que aconteceu quando o Trump ameaçou os africanos? Aquele presidente de Nigéria, ele disse assim: Trump, tem que saber que nós somos teus pais. Então, cuidado com a sua boca. Porque nós, os negros, somos os pais dos brancos. Só que os brancos, por causa, está vendo? Querendo se pôr eles, estão a colonizar a gente. Não, isso é que trouxe a pobreza até hoje. Mas, na verdade, os primeiros negros eram mais ricos. Vê na tua Bíblia. Quando houve guerras em Israel, quando aqueles 2 leprosos foram mandados embora, porque tinham lepra, então, foram estar numa cabana. Ok? Então, tinha assírios prontos para atacar Israel, os assírios. Agora é Síria, chama de Síria agora. Então, os assírios, eles eram bons em guerra. Mas o povo de Israel não temia tanto. Ok? Temia tanto os egípcios. Então, o que acontece nessa jornada? Houve muita fome. Um dia vamos falar acerca disso. Vamos ter um tema, a provisão de Deus. Houve muita fome, meus irmãos. Até as pessoas comeram cocô de cavalo. Por quê? Havia quarentena. Isso de quarentena não é de agora. Havia quarentena. Ninguém podia sair de Israel. Tinha que estar lá. Não podiam sair fora. Comeram comida, acabaram.
comeram com cor de cavalo, acabaram. Então, 2 mães, assim, é um exemplo. Você é homem, né? É um exemplo. 2 mães eram amigas. Tinha bebê pequeno, ele também tinha bebê pequeno. Depois a outra disse, vamos comer, vamos morrer. O que vale a gente morrer quando temos